Em Êxodo 33:12, o tirado disse ao salvação. Tirado, né, é tradução de Moisés, e salvação é a palavra Senhor toda em maiúscula, né, que é Jehová, ou Yahweh, Jeová. Veja, você diz para mim: faça este povo subir, mas você não fez eu conhecer quem você vai enviar comigo. E você disse: conheço você na fama, e também você encontrou acolhimento aos meus olhos. Essa palavra aqui, né, acolhimento, na maioria das traduções vai estar como favorecimento, graça, né, tem graça também, e tem lugares que está favorecimento também, mas é acolhimento, tá? Graça ficou uma casa, uma coisa muito religiosa, de fato ninguém sabe, o que seria a graça, a graça. E essa palavra, ela é usada como verbo de acolher. Então, se é usado como verbo de acolher, é acolhimento, né? E se você tem acolhimento aos olhos do salvação, aos olhos do Salvador, de Deus, você tem a graça. Mas o foco é no acolhimento e não exatamente na graça, seja lá a intenção que havia em traduzir isso dessa forma. Agora, se encontrei acolhimento aos seus olhos, faça-eu conhecer, peço, o seu caminho, para que eu conheça você, para que eu encontre acolhimento aos seus olhos e veja que esta etnia é o seu povo. Aí aqui, né? Se do ponto de vista alguém você recebe acolhimento, você tem, né, você tem certas prerrogativas, você tem uma certa, né, uma graça, uma alegria daquela pessoa, porque ela te acolheu de alguma forma, que no caso, Salvador, Deus. Agora a questão é, como que você encontra acolhimento aos olhos do Salvador de Deus, né? Aí nós vemos buscando ele de coração. Oração, fazer a vontade dele, não a vontade do que as pessoas falam que tem que ser feito, porque tem muitas pessoas que acham que sabem o que o Salvador quer dos outros, mas não sabem, né? É baixar a cabeça e pedir para ele qual é o seu caminho e qual é a verdade, porque tem muitas pessoas por aí que se aproveitam do desconhecimento do povo para de alguma forma ganhar alguma coisa. Ele disse: a minha face vai ir, e eu vou dar repouso a você. Essa palavra eu estava traduzindo como alívio, por conta do verbo da hora que temos a nomeação de Noé, porque Noé eu estava traduzindo como alívio, mas analisando com capricho a mais, é na verdade repouso. E eu não uso descanso porque tem uma pequena diferença entre repouso e descanso. Para você descansar, você tem que estar cansado. Então, para evitar isso, é repouso. E também, por exemplo, essa palavra é usada quando os insetos estão indo para o Egito e eles pousam, né, naquela parte das pragas, né, das batidas que acontecem no Egito. Então, né, esse esse descansar não tem um encaixe tanto como repouso, tá. Até porque tem hora que essa é a mesma palavra que quando a arca de Noé pousa num lugar, né, ela teve repouso ali. Então, assim, descansar é complicado, porque uma arca, né, o caixão de Noé não cansa. Agora ele tem repouso. Então é um pequeno capricho, tá, trocar de alívio para repouso, para que possa ter coerência no vocabulário. Ele disse a ele: se a sua face não for, não faça nós subirmos daqui. E em que vai ser conhecido agora que encontrei acolhimento aos seus olhos, eu e o seu povo? Não é no seu ir conosco? Assim seremos separados, eu e o seu povo, de todo o povo que está sobre a face do solo. Agora, essa palavra separados, ela é muito interessante. Deixa eu confirmar se é essa mesmo. Sempre que ela aparecer, eu vou apontar isso. É.
É... Ah, não, não era a que eu estava pensando. Tá bom. Tá. Eu e o seu povo, de todo o povo que está sobre a face do solo. É uma outra. O que que eu ia falar? Porque a palavra, eh, fariseu, ela significa separados, os separadores. E tem uma tem uma e significa separadores, então é legal quando ela se encaixa, tem um simbolismo por trás de onde ela está, muito interessante. Mas essa não é exatamente aquela, ela é um pouquinho diferente, tipo, uma letrinha, né, então não é a mesma. Então, como não tem o mesmo encaixe simbólico, eu não vou colocar. Essa separados tá parecendo mais que é distintos, tá? Nos deixará distintos. É nesse sentido de separados. Devia ter analisado essa um pouco a mais. Passou em branco porque a diferença é uma letra, tá? Então na próxima edição eu revejo ela. Mas vamos continuar. E assim, né? Quando você caminha diante do Salvador, você tem, você tem, você tem uma vibe diferente. Quando você começa o seu caminhar e você está andando de forma correta e pura diante do Salvador, não diante do que as pessoas falam que é andar diante do Salvador, mas o que é de fato a verdade. Por isso que eu falo, né? Não confie em qualquer um te passar mensagens sobre o Salvador. Sente, copie à mão, porque tem muita coisa que você vai ver que é muito divergente do que as pessoas dizem. Assim, muita coisa, tá? E o importante é você ter aquela comunhão, através da oração, daqueles momentos que você vai ter entre você e ele. Especialmente do que eu sempre comento, né? Copie a Bíblia à mão. Porque você vai ter aqueles momentos de oração inspirados que você vai estar copiando ali, simplesmente vai vir ao seu coração. É. E assim, se você quer reunir com outras pessoas, poxa, legal, mas é essencial que você tenha um momento, você e ele, onde você copia e você faz oração, essa coisa toda. Isso é o mais importante. E, e quando você entra nesse hábito e você mantém isso na sua rotina, ele passa a caminhar com você e você com ele. Eu nem vou falar que ele passa a caminhar com você, mas você passa a caminhar com ele, porque é como se ele fosse levando à frente com pequenas sutilezas do dia a dia, né. E as pessoas enxergam que tem algo diferente sobre você, elas não conseguem exatamente colocar a mão no que é, mas elas veem, né. Você cria uma distinção não proposital, você cria uma distinção porque você busca o Salvador e ele faz as pessoas simplesmente sentirem algo diferente sobre você. Aqui, ó, assim seremos separados, distintos, né, aqui seria distintos. Tem uma outra palavra que é separados, então aqui eu coloquei, depois eu vou rever essa. De todo o povo que está sobre a face do solo. Lembrando que solo também é a palavra para Adão, né? Seremos distintos, eu e o seu povo, de todo o povo do solo, de todo o povo do Adão. Lembrando que o Novo Testamento ele faz essa distinção entre os que são do Salvador de Deus e os que são do solo, Adão, da carne. Se você busca os prazeres da carne, você é do solo, de Adão. Se você busca os prazeres desses que eu falo, da inspiração, você está mais conectado ao Salvador. Se você deixa de buscar o Salvador, você se aproxima mais do solo, da carne. Salvação disse ao tirado. Também esta fala que você falou, eu vou fazer, porque você encontrou acolhimento aos meus olhos e eu conheço você na fama. Aqui nas traduções tradicionais eu conheço você por nome. Mas é aquilo, né, todo f as palavras naquela época, as pessoas eram nomeadas com palavras do dia a dia, então aquilo era uma fama delas, né. O tirado se chamava tirado por quê? Porque a fama dele era que ele foi tirado do rio, do caixão de dentro do rio. Então a fama dele era tirado por questão disso, né. E não é como nós usamos a palavra nome hoje. Então a palavra nome na Bíblia, ela não deveria estar lá, porque ela não é usada como nome, ela é usada como fama,
como apelido, como renome, como reputação. A última coisa que ela é usada é como nome. Ele disse: "Faça eu ver, peço o seu valor". Agora aqui é algo bastante interessante, porque na maioria das aqui ó, glória, glória, glória. Só que o texto, quando ele não tem o que colocar, ele usa glória. Por exemplo, essa palavra glória, ela é usada em outros lugares como honra. Então, honra e glória. Fica estranho, tá? Glória, ela é mais os lugares onde primeiro que a palavra glória não tenha que estar na Bíblia, porque onde ela poderia estar, o significado é brilho. Mas glória ficou um vocabulário muito religioso a ponto das pessoas não saberem de fato o que é. E glória ficou algo muito exaltado, muito, né, alguém se deu bem, a pessoa teve glória, tá? E não é esse o significado que pede. Por exemplo, essa eu vou confirmar aqui. É, essa é a mesma palavra que é a mesma palavra do mesmo verbo que é usado no honrar pai e mãe, que eu falo que avalie pai e mãe. Então aqui é fácil eu ver, peço o seu valor, né, que é sobre o que ele foi avaliado, é o valor. Então, assim, é incoerente usar honra em alguns lugares e glória nos outros, porque a base disso é algo que é avaliado. Algo só tem valor se é avaliado. Então, a palavra glória e a palavra honra, por todas as traduções, ela está uma bagunça. Onde seria de fato a palavra glória, teria que estar brilho, e onde seria de fato a palavra honra, teria que estar valor. Só que tem lugares que eles invertem. Ah, aqui seria para estar glória, ah, vamos colocar honra. E nenhum deles usam valor. Só que quando eles vão usar o verbo, eles usam avaliar. O grego usa esse verbo como avaliar, né. Então por exemplo, quando é avaliado o preço de quanto seria pago a Judas por entregar o Cristo, seria, e ele foi avaliado em 30 pratas. Ele foi, então faz sentido, né? Ele foi honrado em 30 pratas, não tem encaixe. Ele foi avaliado em 30 pratas. Então, esse verbo ele é usado como avaliar. E depois que você avalia, você tem um valor. Tá? Honra e glória são palavras que têm que ser expurgadas do texto, porque elas deixam a coisa muito abstratas. Valor nós sabemos o que é algo concreto, né? Alguém fez algo digno, foi avaliado e tem seu valor, assim como o Salvador tem o valor dele. O Criador, né, dos céus e da terra tem o valor, porque ele foi avaliado mediante tudo que ele fez e faz. Ele disse: Eu vou fazer toda a minha bondade cruzar sobre a sua face, e vou chamar e vou chamar na fama de salvação diante de você. Vou dar acolhimento a quem eu der acolhimento, e vou dar aconchego a quem eu der aconchego. Agora, esse aconchego é muito legal. Essa palavra, nossa, eu devo ter ficado meia hora só nessa palavrinha aqui. Aí, ó. Eu acho que nas traduções tradicionais vai estar amar. Eu vou amar quem eu amar. E de fato fica estranho. Só que o grego não traduz isso aqui como ágape, tá? Ele traduz isso aqui de outra forma. E ele traduz isso aqui de uma forma onde a raiz da palavra é muito semelhante à palavra casa, lar. Então, eu falei assim, ué, mas não é amor? E nas traduções tradicionais elas traduzem, eu acho que traduzem como amor. Ah, compaixão. Tá. Não, é compaixão que eles usam aqui. Mas tem lugares que é traduzido como amor. Aqui usou compaixão. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas o mais provável é que seja aconchego, porque o compaixão tem esse outro aspecto. E o compaixão no Novo Testamento, ele é usado também de uma forma diferente. A palavra compaixão, no Novo Testamento, ela é muito ligado às entranhas, né? É como se a noção, quando chegarmos no grego eu vou explicar, é como se a noção viesse da cabeça, o sentimento viesse do coração, e a paixão e os sentimentos mais fortes viessem da barriga. Tá. Então, essa aqui não é a mesma palavra, não encaixa com paixão, porque não é aquela mesma palavra que se liga à barriga. Essa aqui é uma palavra que se liga à casa. Ela é bem parecido com a palavra casa.
Então, não poderia ser nenhum compaixão por conta disso, porque compaixão é usado dessa outra forma. Então, eu achei que ficou muito legal, e ficou bonitinho também, ficou correto e ficou bonitinho, ó, acolhimento e aconchego, né. Então ele disse: "Você não consegue ver a minha face, porque o do solo não vai me ver e viver". E por que não pode se ver a face dele e se ver não vai viver? Isso aqui é isso aqui é a pergunta do é uma das maiores perguntas. Por quê? Porque quando você vê e reconhece o Salvador, você morre por dentro. O seu ser morre. Quando você começa a buscar salvação, Jesus Cristo, você começa a morrer para a carne do solo. Então, é uma representação física de como funciona o mundo espiritual. Por isso que na carne, ao ver o Salvador, você morreria, porque se representa da forma física como funciona a forma espiritual. Todo aquele que busca o Cristo, o Salvador, salvação para essa vida no coração, ele morre para esse mundo. O Adão, que é a tradução da palavra solo, morre e passa a viver o Cristo, mantendo-se na busca. Por isso que o do solo, né, a sua carne, não pode ver e viver, porque aí você estaria fazendo a representação física do mundo espiritual, a simbologia de forma física de como funciona esse elemento do mundo espiritual, porque você morre quando você passa a ver, enxergar e sentir o salvação. A sua carne, o seu Adão morre e o espírito, a inspiração vive. É por isso que é por isso que fisicamente não se pode acontecer, para que o para que os exemplos permaneçam. Salvação disse: Veja, há um lugar comigo, e você vai ficar de pé sobre a rocha. E vai acontecer que, no cruzar do meu valor, vou colocar você na fenda da rocha, e vou cobrir a minha palma sobre você, até o meu cruzar. Eu vou remover a minha palma, e você vai ver a minha traseira, mas a minha face não vai ser vista. Êxodo 34. Salvação disse ao tirado: Lavre para você 2 tábuas de pedra como as primeiras. Tá, aqui eu não queria usar a palavra lavre, porque não é uma palavra comum no nosso vocabulário, mas a palavra engravar e a palavra escrever já estavam sendo utilizadas, e essa é um pouquinho diferente das 2. Então, eu meio que me senti obrigado a usar para manter a consistência do vocabulário. Se a palavra é diferente, ela tem que ser diferente desde que faça sentido. Então, eu acabei optando por uma palavra menos comum para o vocabulário brasileiro. E eu vou escrever nas tábuas as falas que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E esteja preparado para o amanhecer, e suba no amanhecer a montanha de Espinhoso, e fique de pé para mim lá no topo da montanha. E nenhum homem vai subir com você, e também nenhum homem seja visto em toda a montanha. Também o rebanho e o gado não vão pastar na frente dessa montanha. Tá, por quê? Porque na crucificação, o Cristo ficaria sozinho. O Cristo sendo um monte de espinhoso, né, que é o espinho, a coroa de espinhos, e ele estava lá sozinho. Todas as ovelhas dele, todo o rebanho dele, todo o gado dele não estava por perto. Eles se dispersaram. Então aqui é para se encaixar também nisso tudo. Ah, mas por que que foi feito dessa forma? Foi feito dessa forma por vários motivos. Também pelo motivo de que quando a crucificação acontecesse lá mais de milênio depois disso aqui, eles vissem, poxa, morreu na cruz, né, com espinhos e, e, e sozinho, né, para ligar aquilo a isso. Então, um homem com tantos seguidores morrer sozinho é no mínimo duvidoso. Então, isso era para mostrar para eles que de fato a cruz tinha ligação ao que houve no deserto,
no deserto, no sertão, com Moisés, o tirado. Ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. O tirado levantou cedo no amanhecer e subiu a montanha de Espinhoso. Vou lembrar aqui que eu não estou usando mais a palavra monte, porque a palavra monte ela deixa muito incerto, ela acaba sendo amplo, porque nós usamos monte para lugares pequenos e às vezes para lugares grandes. Já morro e montanha não. Morro é algo menor e montanha é algo maior. Então, como na Bíblia só tem 2 formas, né, ou é um morro que é uma coisa menor, ou é uma montanha que é algo realmente grande, então eu uso morro e montanha, ao invés de ficar morro, monte, montanha. Eu teria que escolher uma dessas 2 que são usadas para morro e para montanha para usar monte, mas monte não deixa específico. Montanha deixa claro que é uma montanha. Conforme salvação apontou a ele. E ele pegou na mão dele as 2 tábuas de pedra. Salvação desceu na nuvem e ficou de pé com ele lá, e chamou na fama de salvação. Salvação cruzou sobre a face dele e chamou: Salvação, salvação, Salvador que dá aconchego e é acolhedor, longo de nariz e grande em compaixão e confiança. Tá, longo de nariz seria paciente, literalmente é longo de nariz, tá? Eu quis manter a literalidade por aquela questão. Isso se encaixa em outros símbolos, né? Quando você é paciente, é como se você respirasse mais, porque o seu nariz é mais longo. Talvez seja essa a simbologia, tá? E grande em compaixão e confiança. Essa confiança é a palavra fé, tá? Mas é o que eu falo. A melhor tradução para a palavra fé é confiança. Ela se encaixa em todos os lugares como confiança, né? Ah, o Salvador, salvação é grande em fé. Bom, obviamente, porque ele é salvação, mas quando você ajusta isso, que de fato tem encaixe em todos os lugares como confiança, você vê que ele é grande em confiança. A coisa, ela se encaixa melhor e ela de fato é o que é. Retendo compaixão para milhares, levando